a Deus. Amados, estamos iniciando nosso jejum de 40 horas. Primeiro jejum na casa nova. Sim, muitos não conseguiram chegar no horário, muitos não vão conseguir vir, só virão amanhã. Mas assim, que nessas 40 horas você possa ter o seu milagre. Que nessas 40 horas você possa ouvir a resposta de Deus. Às vezes Deus já deve ter falado há muito tempo, né? Mas muitas vozes, aí você não consegue conectar qual realmente é a voz de Deus. Acho que nessas 40 horas você possa ter uma experiência com Deus. Uma experiência muito grande. Eu quero te dar um conselho. Depois da ministração, evita de ficar conversando, ver televisão amanhã, por mais que amanhã vai ser às 4 horas, teremos 2 momentos, a parte da tarde, a parte da noite, mas a parte da manhã, alguns discipuladores, obreiros estarão com a liderança ou com a rede, mas evite conversar, medite, vai orar sobre o que eu ministrei, depois eu vou passar o esboço, vai orar, vai buscar do Senhor. Se é para jejuar 40 horas, sabe que você, de fato, seja umas 40 horas assim, de qualidade. Você pode falar assim, puxa, assim, o que é qualidade? Você falou, ele ouviu, ele respondeu e você também, ouviu, ele falou, você ouviu, você percebeu, você teve convicção. Esse é o objetivo do jejum. Lógico, eu quero compartilhar hoje o tema, na verdade, nós temos uma palavra para esse semestre, para esse ano, que é o ano da multiplicação. E eu gostaria de falar sobre 3 níveis, ou a escada da multiplicação, os 3 níveis da multiplicação de Deus na minha vida e na sua vida. E a gente precisa entender que tudo que, na verdade, está no DNA, no seu DNA, multiplicar. Eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente sobre esses 3 níveis de multiplicação. O primeiro nível de multiplicação que eu queria compartilhar, que é o primeiro nível que você precisa ter como experiência. E a primeira experiência que você tem com a multiplicação é multiplicar algo a nível pessoal, de você ter uma experiência a nível pessoal. Eu já tive muitas experiências coletivas, eu já tive muitas multiplicação, que dessa multiplicação eu consegui abençoar outras pessoas, outras congregações, outras igrejas, outros empreendimentos. Mas o primeiro nível de multiplicação, na verdade, ele tem a ver com a nossa necessidade básica, necessidade pessoal. Você deve ter, provavelmente, lógico, você com o seu cônjuge, você com a sua família, ou você de forma individual, você deve ter alguma coisa diante de Deus que ele precisa multiplicar. Que se ele não multiplicar, você vai continuar sem convicção, com dúvida, você vai esfriar da fé, às vezes perdeu o prazer, perdeu a alegria, perdeu o rumo de casa. Sim, e para isso você precisa ter uma experiência pessoal. Antes de você ter uma experiência coletiva ao ponto de você ser uma bênção, um canal na vida de outras pessoas, você precisa ter uma experiência pessoal. Uma experiência do Senhor fazer um milagre na sua própria casa. Do Senhor fazer um milagre na sua vida pessoal. Do Senhor multiplicar aquilo que você tem. E Ele vai multiplicar aquilo que você tem para você desfrutar. Essa é a primeira experiência que nós entendemos que é a experiência que nós precisamos ter para experimentar outros tipos de multiplicação. E pra você ter ideia, a última frase dessa ministração que eu fiz está o seguinte: grande é a tua fé, faça contigo como quiseres. Grande é a sua fé. Eu queria falar um pouquinho também de fé. Lá em Mateus capítulo 14, verso 22 a 23, eu já ministrei sobre isso. Cada palavra, meus irmãos, traz consigo a resistência. Cada palavra traz o vento contrário. Cada palavra existe uma tribulação, que é justamente para que essa palavra não se cumpra na sua vida. E diante de cada tribulação e diante de cada pressão ou vento contrário que se levanta na sua vida mediante a palavra que você recebeu, você pode ter certeza, sempre é liberado um poder de Deus sobre a sua vida. O Senhor nunca Ele vai remover as pressões da sua vida. Ele nunca vai, de alguma forma, dependendo da circunstância, matar os seus inimigos, matar o Golias por você, porque tem certas coisas que Deus precisa fazer através de você.
Porque quando Deus faz através de você, é você tendo uma experiência do poder de Deus. E quando você tem uma experiência com o poder de Deus, você amadurece, você cresce. E aí vai ser essa última frase que eu falei: grande a sua fé. Você pode fazer o que você quiser agora. E nós precisamos entender isso. Então, eu gostaria que você abrisse seu coração, porque Deus vai falar ricamente ao seu coração nesta noite. Lá em Mateus capítulo 14, verso 22 a 33, eu queria fazer um paralelo de 3 circunstâncias, 3 situações, para estar ministrando ao seu coração. Fala o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava só ele. Entretanto, o barco estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala comigo: vento contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande eu ir a ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, o que é reparar aqui? É ver. O que é reparar? É você observar, você ver, você meditar, você ruminar, você fazer parte daquilo. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Meus irmãos, só para você entender o contexto, o contexto dessa história, a palavra de Deus fala que Jesus, ele estava de luto porque o seu primo havia morrido, João Batista. E a palavra de Deus fala que ele foi provavelmente, ele foi lá para o deserto para orar, para meditar. E a palavra de Deus fala que quando ele vai fazer isso, ele vai sozinho, ele entra no barco e falou que as multidões viram que Jesus entrava no barco para ir para um lado. E a palavra de Deus fala que quando Jesus entrou no barco, falou que a multidão vendo ele indo para um outro lado do mar, pelo rio, fala que a multidão foi acompanhando, foi assim, atrás do rio, foram pelas vizinhanças, chamando um ao outro, e a palavra de Deus fala que quando Jesus chega do outro lado do mar, ou do outro lado do lago, por conta do luto que ele estava passando, por conta de João Batista, a palavra de Deus fala que ele desceu, e a palavra de Deus fala que ele ali ficou com muita... Ele viu aquela multidão, porque a multidão estava sedenta por Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus se compadeceu da multidão. E a palavra de Deus fala, aí entra a história de qual? Jesus vai lá, ministra, compartilha com a multidão. E nessa situação, Jesus multiplica os pães e os peixes. E a palavra de Deus fala que da multiplicação dos cinco pães e dos 2 peixinhos, Jesus vai lá e multiplica, e ainda sobraram 12 cestos. Aí o que acontece? Aí Jesus ele pega de novo, ele vai para o monte orar, ele vai para o deserto orar, e os discípulos entram no barco para ir para o outro lado. Então você percebe, os discípulos eles estavam ali num momento de muita alegria, de muita provisão, os discípulos, de muita provisão, poder de Deus, multiplicação, prosperidade, as coisas acontecendo, e Jesus fala: vamos para o outro lado do mar. Mas Jesus não vai com os discípulos, somente os discípulos vão. E aí, esse contexto que acontece. Aí a palavra de Deus fala que Jesus, aí fala que a palavra de Deus fala que Jesus vem sobre, estava tarde da noite, tempestade e tal. E a palavra de Deus fala que era o vento contrário aos discípulos. Jesus havia pedido para eles atravessar o mar. Era um momento de muita alegria, e às vezes acontece com você, porque ali eles estavam muito bem. O ministério de Jesus estava muito bem. Havia assim, era assim, naturalmente falando, eles estavam bonitos na foto.
Se eles tivessem Instagram, se tivessem essas coisas de mídia, sim, eles iam ter muitas curtidas, porque o negócio aconteceu. Jesus multiplicou pão, Jesus multiplicou peixe, Jesus fez um milagre sobrenatural. Jesus alimentou uma multidão que tinha só de homens 5.000 pessoas, e ainda sobrou uns 12 cestos para eles comerem e se fartarem. Então você percebe, era um momento de muita alegria. Aí Jesus ele pega e fala assim: vai para o outro lado. Vamos atravessar o mar. De repente, eles estão lidando com um tipo de adversidade, com tempestade. Isso pode acontecer com você e comigo. Está tudo bem. Parece que a estação mudou. De repente, virou o barco. Virou contra você. Não virou a favor, virou contra você. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele vem sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E aí, a palavra de Deus fala que os discípulos ficaram assustados. É um fantasma. Logo de Jesus fala: não, sou eu. E aí Pedro chega e pergunta: se é o Senhor, Jesus? Se é o Senhor, peça para que eu vá até o Senhor. O que Jesus falou assim? Sim, imediatamente Jesus fala: Pedro, pode vir, venha até mim. E a palavra de Deus fala que Pedro desceu do barco sobre as águas e andou sobre as águas. Aí a palavra de Deus fala que quando ele andou sobre as águas, ele o quê? Imediatamente, o que ele reparou? O que reparar aqui? É ver. É ver, você ficar vendo, é você ver televisão, é você ficar comparando a sua vida com pessoas que não deveria comparar, é você se igualando com pessoas que não deveria se igualar, é você comparando a crise da sua vida com outras pessoas que não deveria comparar, é ver calamidade, é ver crise, é ver fofoca, é ver tudo aquilo que na verdade te estraga. E a palavra de Deus fala que ele viu o vento, mas a palavra de Deus fala que quando ele pediu para ir até Jesus, o vento estava lá. E a palavra de Deus fala que nós crescemos de fé em fé como contemplando, como por Jesus. O que é contemplar Jesus? Meus irmãos, é admirar, é você ver. Então, na verdade, Pedro estava num nível de fé que ele estava o quê? Admirando Jesus. Por mais que ele estava admirado com Jesus, era o seu mestre, era uma situação assim, era uma mistura de emoção, que era você ver o seu mestre no meio da tempestade, e o meu mestre andando sobre a tempestade, mas Pedro, ele não ficou admirado com a tempestade, ele ficou admirado com Jesus, e ele vai até Jesus andando. E a palavra de Deus fala: quando ele começou a andar por conta de uma palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, a palavra de Deus fala que ele reparou no vento. E nisso que ele reparou no vento, ele afunda. Aí a palavra de Deus fala, ele pede socorro, como você faz, como eu faço. Socorro! Quando você olha o que não deveria olhar, quando você se compara com quem não deveria se comparar, quando você entra em embates que não deveria fazer, o que acontece com você? Você vai fazer a mesma coisa que Pedro, vai afundar. Quando você repara naquilo que não deve reparar, você percebe, Jesus ele não reparou nas ondas. Por quê? Porque aquilo não tinha valor para ele, não influenciava ele. Jesus estava sobre aquilo. E a palavra de Deus fala que prontamente Pedro vai lá: Jesus, me salva! E a palavra de Deus fala que Jesus, ele vai lá e levanta Pedro novamente. Aí o que ele fala para Pedro? Porque homens do quê? De pequena fé. Por que duvidastes? Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre isso, e eu queria falar agora a história de uma outra mulher. Porque o que nos faz andar sobre as águas? Não sei se vocês já viram no Instagram, uma fotinho que tinha uns 10 jacarés, e o cara andando sobre as águas. Alguém já viu isso no Instagram? Mas nós precisamos entender porque Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. E não foi Pedro que pediu aquela palavra. Eu sei que tem muitos aqui que chegam diante do Senhor e pedem uma palavra. E foi Pedro que pediu a palavra. Porque provavelmente Jesus, ele não ia pedir para ninguém vir até ele. Porque a palavra de Deus fala que Jesus estava do monte orando. Quando ele viu o vento contrário, assim como qualquer um que ama os seus discípulos, você vai até os seus discípulos para acudir. Então, possivelmente, se ninguém falasse nada, Jesus ia entrar no barco. Mas porque Pedro pediu uma palavra para Jesus, Jesus liberou uma palavra sobre ele. Qual que era a palavra? Peça que eu vá até você. Todas as vezes que você falar para o Senhor, Senhor, peça que eu vá até o Senhor. Toda vez que você pedir para o Senhor, Senhor, me faz como o Senhor. Senhor, me dá um coração igual ao seu. Você pode ter certeza, ele sempre vai atender essa resposta. Então, na verdade, foi Pedro que pediu uma palavra. E mediante aquela palavra, ele andou. Mas o que acontece muitas vezes comigo e com você? É quando nós olhamos as circunstâncias. Porque reparar aqui é olhar. Reparar aqui é simplesmente ver, se comparar.
E é nessa hora que nós, muitas vezes, caímos da fé. E a palavra de Deus fala que ele só não continuou andando sobre as águas, por quê? Porque ele tinha uma pequena fé. Então você percebe, tem fé para muitas coisas. Tem fé para você ser salvo, tem fé para você avançar, crescer, multiplicar. Mas existem níveis de fé que é para algo sobrenatural. Existem níveis de fé que é para algo que, naturalmente falando, você não consegue. Aí eu quero que você pense, o que precisa na sua vida pessoal que Deus precisa interferir? Eu não sei a questão financeira, a questão emocional, às vezes é questão de saúde, eu não sei o que é. Mas o que você precisa, o que você precisa para que Deus faça? Para que Deus possa fazer, Ele precisa primeiro sair uma palavra da sua boca, como saiu dele. Pedro pediu uma palavra e teve. Você está pedindo uma palavra para prosperar, você pode ter certeza. Ele vai liberar uma palavra. Você está pedindo para multiplicar, você pode ter certeza. A palavra vai vir para multiplicar. Você está pedindo cura, a palavra vai vir para cura. Você está pedindo para ter um filho, a palavra vai vir sobre isso. Mas você pode ter certeza que a palavra de Deus fala aqui, que diante da palavra, o que veio? A distração. Porque o vento, meus irmãos, não tinha aumentado nem diminuído. O que aconteceu? Quando veio a palavra, veio o quê? A distração. Porque pior do que a tempestade é a distração. Pior do que o vento contrário é as distrações. O que são as distrações? É você se comparar com uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus. É você querer a mesma coisa de uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus. É você se comparar com pessoas que, naturalmente falando, não está no mesmo contexto que o seu, não tem a mesma palavra e a mesma sintonia que a sua. Então, pior do que muitas vezes, do que andar sobre as águas, foi o que Pedro fez. Ele se distraiu. Então, você percebe? Andar sobre as águas é mais fácil do que ser. Agora, distrair, meus irmãos, é muito difícil. E aí, eu queria falar de uma outra mulher. De uma mulher. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, fala o seguinte, é de uma certa mulher. Não tenho nem o nome dela. Fala o seguinte, 2 Reis, capítulo 4, 1 ao 7, fala o seguinte. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os seus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas, e não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deite o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre seus filhos. Eis que lhe chegaram as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, tu e dos teus filhos, e viva o resto da sua vida. Meus irmãos, aqui é uma mulher, não fala nem o nome dela, é certa mulher que era esposa de um discípulo era o discípulo de Eliseu. Eliseu aqui representa o próprio Deus, era um profeta naquela época. Mas a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela precisava de um milagre. Assim como você precisa de um milagre, assim como você precisa de uma intervenção divina, de uma intervenção divina do seu pai, não é uma intervenção divina de qualquer um. E a palavra de Deus fala que essa mulher, primeira coisa, qual que era o milagre dela? Era um milagre financeiro. Aquela mulher, a palavra de Deus fala que ela perdeu o marido e tinha uma grande dívida que foi contraída provavelmente pelo marido e por ela, porque era uma família, e pelos seus filhos. E a palavra de Deus fala, olha, você sabe que o seu discípulo é temente a Deus, o homem que ama a Deus, é temente a Deus, tal. E ela fala toda uma circunstância, e o profeta fala, o que queres que eu faça? O que tens em casa? Você percebe que Jesus ali operou um milagre para aquela mulher, e aquele milagre resolveu o problema pessoal, momentâneo dela, e resolveu o problema do resto da vida dela. Isso que é um verdadeiro milagre. Porque assim,
Eu lembro, teve um rapaz aí que ele ficou desempregado, e ele ficou tão desesperado, que ele ligou para mim: pastor, eu preciso pagar o aluguel, me dá o dinheiro, me empresta dinheiro. Chegar num nível desse, e gritando. Entra lá no grupo dos empresários, pede dinheiro, que não sei o quê. Eu falei: meu Deus do céu, estava desesperado. Eu falei assim: mas deixa eu falar uma coisa, isso não vai resolver. Porque se eu pagar o seu aluguel agora, ele ficou desempregado e não tinha perspectiva de emprego para os próximos anos, precisava pagar aluguel. Ele ficou tão desesperado que ele não conseguia nem pensar. E assim, eu poderia, e dei uma oferta lá, não consegui pagar todo o aluguel dele, aí ele conseguiu pagar. Mas você percebe, no mês seguinte, ele tinha o problema novamente. Esse era o problema da mulher. Porque essa mulher, ela precisava que pagasse a dívida e precisava que sustentasse os filhos dela, porque senão os filhos seriam levados como escravos. E aquela mulher, é interessante que a primeira coisa que aconteceu, essa mulher, meus irmãos, ela teve um milagre pessoal. Qual é o milagre pessoal que você precisa? Porque às vezes você acha que o marido está faltando, a esposa está faltando, o filho está faltando, não sei o que está faltando. Mas aquela mulher, ela é um referencial para mim e para você. Porque, por exemplo, ela poderia reclamar do marido, não poderia? Como assim que o cara morre e me deixa endividado? Ela poderia reclamar da situação do governo. Não votei, agora estou pagando imposto que não queria. Poderia estar reclamando. Não reclamou. Ela poderia estar reclamando da equipe, dos filhos que não ajuda, que só come, esses filhos que estão crescendo, pelo amor de Deus. Antigamente comia papinha, agora cada filho come 2 quilos de carne por refeição. Esses meninos bezirrentos aí, parece uma vaca leiteira, não para de tomar leite, não dá leite. Sim, ela não fez isso, poderia ter feito. Ela poderia ficar se vitimizando, tá vendo? Eu sou menosprezada, tá vendo? Aconteceu comigo porque eu sou mulher, que não sei o quê. Mas é interessante que ela não reclamou. Mas é que essa mulher, ela decidiu fazer o quê? Ir contra o vento contrário. Ir contra as circunstâncias que estavam sobre a vida dela. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu garanto para você, a multiplicação ou milagre que Deus precisa fazer na sua vida, você pode ter certeza, Ele vai fazer com base naquilo que você tem hoje. Aquela mulher, para falar que ela não tinha nada, ela falou que tinha uma coisa insignificante. Porque para ela falar que não tinha nada, ela teve que falar: eu só tenho uma botija de azeite. Provavelmente aquela mulher não tinha sofá, ela não tinha cadeira, ela não tinha mesa. Porque eu imagino que cadeira, mesa e sofá tem mais valor do que uma botija de azeite. O que aquela mulher falou? Eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Provavelmente aquela mulher já tinha vendido todos os móveis da sua casa. Aí de repente ela fala: eu não tenho nada além de botija. Só sobrou isso. É isso que Então, nessa hora ela estava sendo muito transparente, muito clara. É isso que, infelizmente, nós não conseguimos fazer com o Senhor. Seja claro, eu preciso multiplicar, mas estou com esse povo aqui que não responde, carnal. Fala isso para Deus. Para Deus, não vai falar isso para os outros. Eu estou aqui para multiplicar, eu preciso pagar a conta, não tenho como, não sei como fazer. Mas ela não negociou os seus valores. Mas simplesmente ela chegou, primeira coisa, ela valorizou aquilo que Deus valorizou. Porque foi o próprio profeta que falou: pega essas vasilhas, essas botijas vazias. Ou quem vai falar para você: agradeça esse pouco salário que você tem. Agradeça essas poucas pessoas que não respondem. Nós precisamos ter um coração agradecido. Então, primeira coisa que você precisa entender, que o milagre vai acontecer a nível pessoal. E você precisa ter uma experiência a nível pessoal. Você precisa, como homem e mulher de Deus, que vem todos os dias no culto e quer uma palavra, você precisa ter uma palavra, você precisa ter uma experiência pessoal, que venha gerar convicção no seu coração, como gerou no coração dessa mulher. E é interessante que o milagre dessa mulher foi só para ela, foi para ela e possivelmente para os filhos, mas para ninguém. É esse tipo de experiência que você precisa ter. E aí, foi o que aconteceu? Aquela mulher não reclamou, ela não menosprezou. E é interessante que aquela mulher também, ela não questionou, mas ela não questionou a direção. Porque assim, meus irmãos, deve ser uma coisa muito vergonhosa. Aquela mulher, ela devia ser uma vizinha muito querida. Provavelmente não era aquela mulher que ficava fazendo fofoca na vizinhança. Porque se ela fazesse fofoca na vizinhança, provavelmente a vizinhança não ia emprestar as botijas. Não, você que estava falando mal de mim, para o fulano lá. Não, então você percebe, você vê a postura dela. Mas ela não questionou a direção. Ela não questionou a palavra. Porque um pede para andar sobre as águas,
Um pede para multiplicar o pão, o peixe, o outro pede para você pedir favor para o outro. Foi o que ela fez, ela não questionou. Porque assim, muitas vezes quando você pede uma palavra para Deus, e Deus ele vai fazer comparado com a sua inteligência, capacidade, não com a sua. Sempre quando você pede uma palavra para Deus, ele vai liberar uma palavra, mas essa palavra tem a ver com as condições dele, não com a sua, com os recursos dele, não com os seus recursos. Você pode ter certeza, ele sempre vai pedir algo que naturalmente para você é impossível, vergonhoso. Como poderia ser para aquela mulher? Mas aquela mulher, diante daquilo que ela estava passando, do desespero, ela simplesmente seguiu a direção. E porque ela seguiu aquela direção, meus irmãos, ela não resolveu somente o problema momentâneo, ela resolveu o problema de toda a sua vida. É isso que você precisa? É isso que você quer? Porque às vezes tem gente que fica pedindo coisas para Deus por temporada, mas é sempre o mesmo problema. Você já viu aquela musiquinha da praça? A mesma praça, o mesmo banco, é assim, a mesma, eu não sei, mas é por aí. Quem é das antigas sabe o que é isso. Eu não sei. E aí eu queria falar a história de uma outra mulher. Lá em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, fala o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamavam ao Senhor: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu a palavra. Você consegue imaginar Jesus não respondendo a sua oração? Você consegue imaginar Jesus não respondendo uma pergunta que você fez, ou vai fazer, ou tem feito a ele? A palavra de Deus fala que Jesus não respondeu àquela mulher. A mulher veio assim, desesperada: Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está endemoniada. E a palavra de Deus fala: Jesus não respondeu. Aí vamos lá. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhes: despeça, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí os discípulos falam assim: olha, deixa Jesus, deixa para ele de casa. Aí Jesus fala para a mulher, que a mulher ficou com muita insistência: por acaso eu não estou aqui somente para as minhas ovelhas? Em outras palavras, você nem aceitou Jesus, você nem da família é, você nem reconhecer Jesus como único. Mas você percebe? E aí ela continua: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como quiseres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Segundo a lógica de Jesus, essa mulher podia andar sobre as águas. O que impediu Pedro de continuar caminhando sobre as águas? Uma fé pequena. O que ele falou diferente do que ele falou para Pedro, falou para essa mulher? Grande é a sua fé. Aquela mulher, diferente de Pedro, aquela mulher, ela tinha muita fé, mas ela não tinha uma palavra, que é o que geralmente acontece conosco. Você tem fé para certas coisas que Deus não falou para você fazer. Você tem fé para empreender algo que Deus não liberou a palavra ainda. Você tem fé para ter algo que Deus não foi liberado. A palavra não foi liberada ainda. E é interessante que o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher tinha grande fé, mas não tinha uma palavra. Mas aquela mulher, ela foi insistindo até que Jesus liberasse uma palavra sobre ela. E Jesus liberou uma palavra sobre ela. E o que ela falou? Grande é a tua fé. Então, possivelmente, se aquela mulher quisesse andar sobre as águas, ela andaria. Por quê? Porque ela tinha uma palavra e ela tinha o que Pedro não tinha, uma grande fé. Aí a palavra de Deus fala que automaticamente o que aconteceu com a sua filha, ela ficou sã. Aí o que Jesus falou para aquela mulher, que eu acho que todo mundo que busca o Senhor quer ouvir? Grande é a sua fé. Faça-se contigo como quiseres. Em outras palavras, do jeito que você planejou, vai acontecer. Do jeito que você pediu, vai acontecer. O que aquela mulher tinha pedido? Para que a filha
fosse liberta dos demônios. Se aquela mulher pedisse casa, carro, provavelmente o Senhor daria. Por quê? Pela insistência, porque ela tinha grande fé. Ela não olhou as circunstâncias. Então, meus irmãos, eu queria falar aqui rapidamente para nós orarmos. Quero colocar esses 3 contextos aqui. Eu quero falar qual é as características de uma grande fé. Porque assim, nós estamos aqui, é o primeiro jejum que nós estamos fazendo nesse prédio. Nós estamos num tempo novo. Eu recebi uma palavra poderosa. Tivemos capacitação de pastores semana passada, eu com os obreiros. E, assim, eu recebi uma palavra poderosa que é para você, para a igreja. Mas para que essa palavra se cumpra, o que você precisa? Você precisa de uma grande fé. Às vezes você precisa ter fé para salvar. A fé para você salvar é diferente de uma fé para você subjugar um demônio. A fé para você operar milagre é diferente de uma fé. Então você precisa de um nível de fé para andar sobre as águas. Você precisa de um nível de fé para casar. Você precisa de um nível de fé para operar milagres. O que Pedro tinha? Pedro tinha uma palavra. Mas qual que é a diferença de Pedro para essa mulher? Pedro, ele tinha uma fé pequena. E porque ele tinha uma fé pequena, o que aconteceu com ele? Ele pereceu. Aliás, ele afogou. Mas o que Jesus nunca desiste de você. O que Jesus fez? Jesus foi lá e fez outra circunstância ao ponto de, quando Jesus ressuscitou, chamou a Pedro. E quando Jesus ressuscitou, chamou a Pedro, por quê? Porque a obra que Deus tinha para Pedro ainda estava em processo. E a palavra de Deus fala que Pedro foi um homem que pregou na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque ali foi um homem forjado de grande fé. Hoje você pode achar que não tem a fé o suficiente para pedir para Deus curar você de uma enfermidade, levar você para liderar uma célula, multiplicar uma célula. Como eu preguei há um tempo atrás, às vezes você deve ter sofrido por uma, assim, você não consegue, você tem até receio de pedir algo para Deus, tamanha opressão que você deve estar passando. Mas tudo acontece porque a sua fé, na verdade, ela é pequena. Mas Jesus nunca vai desistir de você. Você pode ter certeza, Ele sempre vai trabalhar para que você tenha uma fé grande. Golias sempre vai estar lá, mas vai chegar um momento que você vai passar pelo Golias. E por que Deus nunca vai falar para você sobre Golias? Por que Ele nunca vai falar para você das tempestades? Porque quando Jesus falou para os discípulos, olha, vai para o outro lado, eu vou lá para o monte orar, eu preciso ter um tempo com o Senhor, vai lá para o outro monte. Por que Jesus falou? Jesus sabia que estava tendo tempestade, mas mesmo assim Ele pediu para os discípulos irem para o outro lado do mar. Por que Jesus pediu? Porque para o Senhor a tempestade é irrelevante. Não, na verdade, aquilo não influencia em nada Jesus. Da mesma forma para você, mas você precisa ter um nível de fé grande. Sabe que nesse jejum de 40 horas, você tem um nível, o seu nível de fé venha a ser aumentado, para que você possa ter experiências pessoais. Para de ficar pedindo coisas para terceiros. Para de ficar pedindo para que Deus vá fazer algo na sua vida através de outras pessoas. Peça para o Senhor ter uma experiência pessoal com você. Você vai perceber que tudo ao seu redor vai mudar, mas Ele precisa falar para você, Ele precisa falar para você. Estava todos os discípulos ali, meu Deus do céu, mas só um pediu. Que seja você que venha pedir isso para Ele, que venha você com a mulher cananeia aqui que fala, Senhor, pelo amor de Deus, faça, até que Ele libere a palavra sobre a sua vida, e automaticamente, da mesma forma que, assim, parece que o negócio é instantâneo, instantaneamente vai mudar ao seu favor. Parece que o vento contrário mudou, de repente contra você, mas de repente vai mudar ao seu favor. Ou vai ser como essa mulher, que no meio do desespero, ela chega diante do profeta e fala, me ajuda, eu não tenho nada, eu já vendi o que eu tinha, eu estou com o cheque vermelho, a minha conta. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. Mas para que isso aconteça, o que você precisa ter é só uma grande fé. Uma grande fé. E não peça para que as tempestades cessem. Porque quando você pede para a tempestade cessar, você está menosprezando o poder de Deus na sua vida. Não peça para que o Golias caia através de outras pessoas. Porque quando você pede para o Golias ser removido, que não seja através da sua vida, você está menosprezando o poder de Deus através da sua vida. Não menospreze o que o Senhor tem para você. Não menospreze a riqueza. Não menospreze as experiências que Deus tem para você no nível pessoal. Aí o que eu quero falar aqui, quais as características de uma grande fé? Porque tudo isso aqui, eu queria compartilhar rapidamente. Primeira coisa,
primeira característica de uma grande fé é coragem. Qual que é o vento contrário da coragem? É o medo. Aquela certa mulher, ela teve coragem. Aqui você vê um contexto como hoje, mas se você for ver no contexto daquela mulher que perdeu o marido, meus irmãos, ela teve coragem de falar com o profeta. Não era comum uma mulher falar com um homem de Deus, com o sacerdote, não era comum. Ela teve que enfrentar problemas para romper, ela teve que enfrentar o costume da época para chegar até o profeta, para conversar com o profeta. O que isso fala, meus irmãos? Que o vento contrário, na verdade, da coragem é o medo. Por que você tem medo de fazer certas coisas que Deus já liberou sobre você? Que Ele já falou, pode ir, está abençoado, vai. E por que você, às vezes, tem receio? Por conta do medo. É interessante que lá em 1 João ele fala que no medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que é o verdadeiro amor? Jesus, a palavra de Deus fala que Deus ele é amor. O verdadeiro amor é a expressão através do Filho dele. É a obra do Calvário. A palavra de Deus fala que quando Deus ele criou o homem, ele criou a mulher, ele não criou o homem, não criou a mulher para que o homem e a mulher tivessem medo. A palavra de Deus fala que de todos os animais, qual era o animal que o homem deveria exercer autoridade? Era sobre os animais selváticos. Então, por exemplo, se você vê uma cobra, você vai acariciar a cobra na cabecinha, que bonitinha. O que você vai fazer? Eu vou criar essas cobras. Não, por quê? Porque é um animal selvático, é perigoso. Mas a palavra de Deus fala que quando veio a serpente conversar com a Eva não teve medo. Por que a Eva não teve medo? A Eva não teve medo porque Deus não criou o homem nem a mulher para terem medo. E por isso que ela não teve medo da cobra. Aí porque ela se relacionou com a cobra, o que aconteceu? Ela teve medo de Deus. Você percebe? Deus não criou o homem para ter medo. Deus não criou a mulher para ter medo. Deus criou, no seu DNA está a coragem do Espírito Santo. Você percebe quando Deus fala lá com Josué, vai, seja corajoso, tá? O Espírito está sobre você. Aí você é tímido, você tem medo, mas você percebe? Aí a primeira pessoa que o homem expressa medo na Bíblia foi de Deus. Aí Adão tem medo de quem? Adão e Eva tem medo do próprio Deus. Por quê? Porque ele enxergou algo que não deveria enxergar. E todo medo, na verdade, é alimentado por uma visão equivocada que você tem. Quando você tem uma visão errada de Deus, quando você tem uma visão natural das coisas, sempre você vai ser tomado de medo. A palavra de Deus fala que Pedro estava andando, mas quando ele viu a tempestade, ele parou de admirar Jesus e começou a admirar a crise econômica, começou a ver jornal, começou a conversar, começou a fazer, se relacionar com outras pessoas. O que aconteceu com ele? Aconteceu que ele ficou com medo. Não tem mais tempo para ir para o culto, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer porque não sei o quê. Acabou a vida. Então, todas as vezes que você tiver uma visão errada, você pode ter certeza, isso vai produzir medo na sua vida. Mas deixa eu perguntar para você, você tem coragem de pedir algo para Deus, que você sabe que só Deus pode fazer na sua vida? Ou deixa eu reformular minha pergunta, você tem coragem de pedir algo para Deus, que você parou de pedir por conta de medo? Porque tem gente que tem medo de pedir para liderar. Tem gente que tem medo de pedir para o marido voltar para casa. Tem gente que tem medo de o Senhor liberar um milagre sobre a sua vida. Tem gente que tem medo de prosperar. Você tem coragem de pedir isso? Sim ou não? Então, na verdade, o vento contrário da coragem é um medo. Por que nós não temos muitos líderes? Porque, na verdade, tem medo. Qual que é o medo? É o medo que vai dar errado, vai dar ruim. É o medo que ele vai ficar muito tempo liderando na vida da igreja e ele não vai ter dinheiro. Você percebe? É medo. É medo de quem? De Deus. Deus não vai abençoar, Deus não vai sustentar. Por quê? Porque, na verdade, ele sempre valoriza mais o que o diabo faz do que o Senhor faz. Ele sempre valoriza o vento contrário do que a presença de Deus. E quando você tem essa visão mais para o vento contrário, você pode ter certeza, você sempre vai ser tomado pelo medo. Deixa eu te falar, qual é o milagre no nível pessoal que você precisa ter? Se você tem medo, não vai acontecer. Você pode ter uma palavra, como eu já vi muitas vezes falando, a pessoa tem uma palavra. A palavra, meus irmãos, ela precisa ser alimentada por fé. Mas a palavra, ela pode ser corroída pelo medo.
A palavra, o medo é como se fosse um câncer, ele vai comendo toda a sua promessa, até ficar mais nada da sua promessa. Ela pode comer toda a palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Esse é o medo. E eu pergunto para você, qual é a palavra que você tem insistido para que Deus libere sobre a sua vida? Aí o outro vento contrário, a esperança ou a confiança. Eliseu representa a Deus. O que ele fala? Porque assim, aquela mulher confiou em Eliseu. Sim. Vamos aqui. Digamos que você está passando uma crise financeira e você precisa pagar as contas. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu preciso trabalhar, fazer Uber, ganhar dinheiro. Aí você vai para o quarto, vai orar e Deus fala, não, você não vai trabalhar. Vai para o jejum de 40 horas. Foi o que aconteceu com a mulher, porque a mulher, por exemplo, eu estou pedindo, porque provavelmente quando a mulher foi até o profeta, ela estava pedindo dinheiro para o profeta. Ela não foi pedir para o profeta resolver um problema, ela foi pedir dinheiro. Por que ela foi pedir dinheiro? Porque ela achava que, na verdade, o profeta estava em débito com ela. Por quê? Porque o homem servia a Deus. Você percebe, fala assim, o meu marido serve ao Senhor. Ele estava dando, a mulher estava dando um truco lá no profeta Eliseu. Em outras palavras, você deve. Mas Eliseu não deu dinheiro para ela. Mas o que ele falou assim, o meu marido, ela não fala que ela servia a Deus. O meu marido serve ao Senhor, servia ao Senhor. O meu marido é temente ao Senhor. Mas ele morreu, eu estou com dívida. Por favor, me ajude. O que ele estava pedindo, meus irmãos? O que ele estava pedindo? Dinheiro. E aí o que ele fala? O que você tem botija? Você vai na vizinhança toda. Não é só em uma, toda a vizinhança. Aquela pessoa que você está magoada, vai também. Aquela pessoa que você fofocou, vai também pedir. Vai constranger, você vai ter uma experiência com isso também. Aquela pessoa que você acha, vai pedir também. Toda a vizinhança. Então você percebe? Aquela mulher confiou na palavra. Ela seguiu a direção do profeta. Mesmo ela achando que provavelmente se você recebesse uma palavra, é uma incoerência. Pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro para pagar aluguel, ele está falando para mim orar, para mim não faltar a célula, para mim vir para o jejum de 40 horas. Você percebe? Mas o que ela tinha? Ela tinha uma palavra. Qual que era a palavra? Se a palavra fosse vai trabalhar, o Senhor ia fazer através do trabalho. Mas qual que foi a palavra? A palavra foi, vai buscar botijas vazias. Essa foi a palavra que ela tinha. E eu pergunto para você, qual a palavra que você tem? Esse que é o problema, que nós queremos camuflar a palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Porque nós queremos, na verdade, queremos entender como Deus entende. Nós queremos saber como Deus sabe. E o que acontece quando a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos? Que os caminhos de Deus são muito mais amplos do nosso caminho. Quando você quer entender como Deus entende, o que vai acontecer com você? Conflito. Aí você vai orar, na verdade, com dúvida. Por quê? Porque você não confia. E aí o que acontece? Qual que é o vento contrário da confiança? Desespero. Alguém aqui já viu gente desesperada? Como aconteceu com o rapaz. Vem para o culto, vai para a célula. Quando ficou, meus irmãos, sim. É porque no desespero você vê muita coisa, né? Expõe como que é a pessoa. Ele sempre me chama de pastor, sabe? Pastor, tudo bem? Como está o final de semana? Tá, essas coisas todas. E quando ele ficou desempregado, meu irmão, ele mandou uma mensagem para mim no horário da célula. Então ele não estava na célula, porque ele estava mandando na hora da célula, e eu estava na célula, e eu deixei a célula, estava lá no modo avião e tal. E quando eu fui ver a mensagem, já tinha acabado a célula. A mensagem começou assim, paz, pastor, tudo bem? Aconteceu isso. Aí eu não vi nenhuma mensagem, fui vendo as mensagens depois. Sabe uma pessoa desesperada que... sabe aquela pessoa que manda uma mensagem para você, está tão desesperada que você não responde, ela já acha que você tem alguma coisa contra ela? Isso é um vento contrário de gente que confia. E aí o que aconteceu? Eu não respondi a mensagem, por quê? Eu estava na reunião de célula. Aí eu comecei a ouvir as mensagens. Começou, paz, pastor, tudo bem. Eu não vou falar as coisas que aconteceram depois, mas a última mensagem, Fábio, você não me responde, que falta de respeito, que não sei o quê. Falando comigo, que até então todo educado, que é o pastor, tal, não sei o quê. Estava falando daquele jeito comigo. Por que ele estava falando daquele jeito comigo? Porque estava desesperado. Eu entendi, ali era um vento contrário. Eu vou tratar ele da mesma forma? Lógico que não.
Porque eu confio em Deus. Eu falo assim, olha, faz isso. Mas está desesperado. Pelo amor de Deus! Estava tão desesperado. Assim, eu quero dar um conselho. Quando você está com uma pessoa desesperada, resolva o problema dela primeiro. Para depois você ensinar. O que aconteceu com Pedro quando ele começou a afundar? Ficou o quê? Ai, socorro, está afundando. É que aqui você lê aqui o contexto, você acha que ia ser uma historinha da Disney. Foi afundando, assim. Não, ele começou a gritar desesperado, meus irmãos. Você não viu um palmo do nariz, ao ponto de você... Imagina, se você acha que Jesus é um fantasma, e você vai afundar aonde o fantasma está, qual o desespero que seria o seu? O que Jesus fez? Resolveu o desespero. Eu resolvo o desespero de todo mundo. Agora, quando estou desesperado, eu falo assim, agora eu não posso ajudar, deixa eu ajudar o meu desespero depois. Mas você percebe, qual que é o vento contrário à confiança? Qual que é, meus irmãos? O vento contrário à confiança é o desespero. Às vezes seu marido está desesperado. Às vezes você, esposo, está desesperado com a sua célula. Às vezes você está desesperado com o seu filho deve estar desesperado. Isso é o vento contrário do quê? E o vento contrário, então, da confiança é o desespero. E como que nós geramos, meus irmãos, confiança? Ou como geramos essa esperança? Porque, na verdade, o que sustenta a fé, o que é? Esperança e confiança. O Alisson começou aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam, que vão acontecer. Então, o que sustenta a fé é a esperança, confiança. Abre lá em Hebreus, eu ministrei isso aí, eu acho que nos líderes. Hebreus capítulo 10, verso 34. Não, não é isso aqui não. 10:35, eu acho. Isso. Eu não vou explicar todo o contexto. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A vossa confiança, ela tem o que? Grande o que, meus irmãos? Aí depois vai lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Você confie nele e persevere. Porque se você confiar nele e perseverar o vento contrário, o que vai acontecer com você, meus irmãos? Vai acontecer isso aqui. Para o que alcançar o quê? A promessa. Mas não depende, a promessa não depende mais de Deus. A promessa depende de você. A palavra já foi liberada. Ele só não falou do Golias para ele, porque o Golias é irrelevante sobre o poder que ele vai liberar sobre a sua vida. Então ele não precisa falar de Golias. Mas o que ele está dizendo? Volta lá. Ele está dizendo que, verso 35, ele está dizendo que, na verdade, o que nós não podemos abandonar, o que é? A confiança. O que traz galardão sobre a sua vida? É a confiança. A promessa não traz galardão. O que traz galardão sobre a sua vida? O que é galardão? Recompensa. Traz o que traz galardão? É confiança. Então, por exemplo, digamos que Deus ele tem uma promessa para você, que Ele vai te dar uma casa. E você pode ter certeza que você vai ter muita resistência para ganhar essa primeira casa. Mas quando você confia no Senhor para adquirir essa casa, não vai ser qualquer casa. Porque vai ser acrescentado algo na promessa de Deus. Galardão. Então, se você tem uma promessa de ganhar uma casa, e diante da adversidade você sempre, nunca vai duvidar de Deus, sempre vai andar em fé, rompendo em fé, o que vai acontecer? Além da casa vai ter carro do ano dentro da casa, vai ter videogame para o filho dentro da casa, vai ter móveis planejados dentro da casa, por quê? Isso é galardão. Então o que está dizendo aqui? Confiança. Então qual que é o vento contrário da confiança, meus irmãos? É o desespero. No desespero você entra no cheque vermelho, no desespero você faz negociação com o demônio, no desespero você põe a sua confiança em coisas naturais. Aí lá em Salmo 125, o que ele fala? Os que confiam em quem? No Senhor. São como montes de Sião, que não se abalam. E permanece para quando, meus irmãos? Para quando? Então, o que está dizendo? Que a partir do momento que você se converter, a sua fé vai ser grande, você vai permanecer aqui até a eternidade. E você nunca vai ser abalado. Por quê? Você confia em quem? Você confia no Senhor. O que é autoconfiança? É quando você confia na sua força. O que aconteceu com Pedro? Ele estava andando sobre as águas. Mas chegou um momento, eu sou o cara, eu que multipliquei essa célula. Eu que empreendi esse negócio, agora eu estou ganhando muito dinheiro, agora que eu estou ganhando muito dinheiro, eu vou abrir um monte de empreendimento, tudo sem palavra. Isso é você acreditar o quê? Na sua força. Pedro, a palavra de Deus fala que quando ele olhou para a tempestade, o que ele viu? Ele viu a sua força.
E quando ele viu a sua força, ele caiu. Quando você anda no meio da tempestade ou sobre a tempestade e você olha para Jesus, o que você expressa é a grandeza de Deus diante das adversidades. Mas você precisa entender o que você precisa confiar no Senhor. Repito, qual é a palavra que ainda não se cumpriu na sua vida? Qual é o milagre que você precisa? Você percebe que eu estou falando de experiências pessoais, não estou falando de experiência coletiva. Estou falando de experiência de multiplicação, experiência de mudarmos aqui o forno, não estou falando nada disso. Experiências pessoais. Qual a experiência que você precisa? De gente que está lá te perseguindo lá no seu trabalho. Uma crise financeira que só você sabe, nem contou para sua esposa ainda. Um medo de lidar com questões de pecado. Medo de questões de doença que você não fala para ninguém. Coisas pessoais. Qual que é? Ou você confia no Senhor, o que a palavra de Deus fala? Nunca vai se abalar. E você vai permanecer para sempre. Até a eternidade. Aí está seu galardão. Outro vento contrário. Para nós encerrarmos. Convicção. Qual que é o vento contrário da convicção? A dúvida. Tem pessoas, o que é dúvida? O que aconteceu com Pedro? Pedro estava andando sobre as águas, ele estava ali liderando a célula, ele estava empreendendo, estava no seu trabalho. O que é vento contrário, meus irmãos? Cadê o Rogério aqui? Eu fui, Mangaratiba, nisso? Fui lá, ele... Hã? Eu estava estava o Felipe aqui, a Tati aqui. Eu fui lá no... Eu nem sei como chama o rio lá. Eu estava no mar lá no Rio de Janeiro. E a gente foi num barquinho. Não era um barquinho, né? Era uma lancha que cabia 15 e tinha 25 pessoas. Era isso. E, meus irmãos, assim, um sol, água assim, tudo cristalina, a gente foi com a lancha. Né? Criança, adulto, tinha tudo lá. Aí eu fui com a lancha. E o que aconteceu? Aí estamos lá, eu nem sei quanto, era uma hora de lancha. Aí, uma hora de lancha você vai nas piscinas naturais. Eu não lembro, Lagoa Azul, Lagoa Verde. Mar Azul, era o Mar Azul, da Ilha Grande. Aí de repente chega lá o cara da lancha, lá, ele precisa ir embora, vai chover. Nós estávamos a 1 hora da casa. Todo mundo entrou na lancha e foi. Meus irmãos, de repente, mudou sim o cenário. Ninguém falava mais nada, todo mundo estava com medo de morrer. E eu com vontade de vomitar. Eu lembro que eu engolia assim, eu segurava porque eu queria e não ia. E assim, entrava água, assim do nada. O que você faz nessa hora? Senhor, eu devo permanecer. Senhor, eu devo liderar isso. Senhor, eu devo... Porque é dúvida. O que é convicção? Mesmo, sim, meus irmãos. E o Rogério era o capitão. Era isso? Ele só falava assim, vai dar certo. Quem conhece o Rogério? Conhece? Vai, deu certo. Glória a Deus que deu certo. Mas assim, meus irmãos, teve uma hora que assim, vai para lá. E assim, quando nós estávamos chegando, o que acontece? Sim, por isso eu estou falando para você. Quando nós estávamos chegando, acabou a gasolina. Sim. Nunca mais que a gente vai para Lagoa, Mar Verde, essas coisas todas. Mas você percebe? O que eu estou falando para você? Às vezes está tudo bem para você. Agora, nunca se esqueça. Um dia vamos pregar aqui sobre Jeremias. Mas é interessante que o que você precisa entender? Você está edificando o seu casamento no terreno do inimigo. Você está educando os seus filhos no terreno do inimigo. Você está construindo a sua vida no terreno do inimigo. A palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso redor e de redor procurando uma oportunidade. Às vezes através do seu filho, através do casamento, através de uma dívida, não sei. Procurando uma brecha. Uma brecha que você não confia no Senhor, ele vai gerar dúvida no seu coração. E foi exatamente como aconteceu no mar. De repente, aquele sol, de repente começa a chover, que o barco vai para lá, vai para cá, ânsia de vômito. E a primeira coisa aí você começa a orar, Senhor, pelo amor de Deus, não me mata. Sendo que na verdade Deus não está nem pensando em levar você para a eternidade ainda. Mas está pensando, não me leva, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Alguns lá, eu preciso casar, eu não casei ainda. Eu preciso ter meus netos. Ele não estava nem pensando nisso, só era o vento contrário. Mas o que acontece? O que te leva a você a permanecer, meus irmãos? Convicção. O que é convicção? Independente da circunstância, você
permanece. Independente da circunstância, você permanece. Se você tem dúvida, e você está orando porque tem dúvida, você pode ter certeza, é um vento contrário. O que é vento contrário, meus irmãos? É quando a temperatura muda da água para o vinho, de repente você acha que é duro, tem que sair, eu tenho que ficar, eu tenho que separar, eu tenho que casar, tenho que mudar de emprego, tenho que empreender. Para com isso. E é interessante que no meio do desespero, você não consegue ouvir a Deus. Você não consegue ouvir nem a sua esposa, nem o seu marido. Aí você abre a sua voz para ouvir todo mundo. Mas deixa eu te falar, se ele já liberou uma palavra, ele não vai liberar uma outra palavra em cima da palavra que ele já liberou. O que ele vai fazer é o que ele fez com Pedro. Ele vai te levantar e falar, vamos conseguir. Vamos atravessar o mar, então, dentro do barquinho. Você deveria ter ido comigo até. Pode o pessoal do louvor subir? O que é convicção? Outra coisa. Quarto, perseverança. Qual que é o vento contrário, meus irmãos, da perseverança? É o desânimo. Aí você está fazendo academia, como foi meu caso, 1 ano assim, bonito, na estica e tal. Aí 3 meses, 1 mês, você perde tudo que você conquistou em 1 ano. Aí eu não quero saber uma coisa, eu não vou mais correr, não vou mais para academia, eu vou comer depois das 8, eu não quero. O que é isso? Isso é desânimo. Você está liderando uma célula, de repente, vai multiplicar a célula e o líder desiste. Na semana da multiplicação, o que você faz? Quer saber uma coisa? Eu não brinco mais. Não brinco mais de casamento, eu não brinco mais de ter filho. Isso é desânimo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 36. O que fala? Abre lá. Essa é a sua necessidade e a minha necessidade. Hebreus, capítulo 10, verso 36. Portanto, 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Essa não é uma necessidade de Deus. Essa é uma necessidade sua, de permanecer na palavra diante da dificuldade, diante da pressão ou do vento contrário. Qual que é o vento contrário? É o medo? É a depressão? É o desespero? É a falta de dinheiro? Eu não sei. Mas você precisa perseverar. Porque o que ele fala aqui é o seguinte, essa é uma necessidade de todo homem de Deus. Toda mulher de Deus precisa aprender a perseverar. Eu quero encerrar falando da mulher cananeia. Meus irmãos, aquela mulher, dessa mulher aqui, a esposa que perdeu o marido, de Pedro, essa mulher cananeia, para mim, é o que mais gera admiração. Porque aquela mulher era uma mulher estrangeira. Mas ela chega diante de Jesus e fala, Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras palavras, ela sabia acessar o coração de Deus. Ela sabia, na verdade, de alguma forma, mas a palavra de Deus fala que quando ela começa a falar, primeiro, ela era estrangeira, ela era gentil, ela não era. O que Jesus faz quando ela pergunta a primeira oração? A palavra de Deus fala que Jesus não responde. Jesus não responde. Então aquela mulher era uma mulher, era gentil, era uma mulher que não havia sido batizada, ela não havia recebido o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, mas ela chegou diante do Senhor desesperada, falou, Senhor, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. A palavra de Deus fala que Jesus simplesmente não respondeu nada. Aí chegam os discípulos, o que falaram os discípulos para ela? Vamos se dispersar aqui que a gente precisa ir embora. Aquela mulher continuando, pelo amor de Deus, salva a minha filha. O que aconteceu depois? Aqui que Jesus fala, você não é do mesmo povo, você não é da linhagem, você não é sacerdote. Eu vim para as minhas ovelhas. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. Você não é minha filha. Você não é minha ovelha, você não é de Israel. Aí depois, e ela continua na existência. O que Jesus fala? Você acha que é justo tirar dos meus filhos para lá para cachorro? Meus irmãos, Jesus ele rebaixou aquela mulher. O que a mulher falou? Mas da mesa dos seus filhos não caem migalhas para que sirva.
os cachorrinhos. Aí mudou o cenário. Aquilo que Pedro não conseguiu, aquilo que muitos homens de Deus não conseguiram, provavelmente você também ainda não conseguiu, aquela mulher conseguiu. O que ela fez? Perseverou. O que teve no final? De tanta insistência, o que o Senhor falou para aquela mulher? Grande é a tua fé. Tudo que você quiser agora vai acontecer. E a palavra de Deus fala: ela voltando, a sua filha estava sã e liberta. Eu quero terminar com isso. Mulher ou homem, sua fé é grande. Se não é, trabalha para isso. Trabalha para ganhar dinheiro. Trabalha para fazer uma viagem do ano. Trabalha para você ter uma grande fé. Que você possa ouvir o que essa mulher ouviu. Nenhum discípulo ouviu isso de Jesus. Grande é a sua fé. Faça como quiseres. Porque é muito ruim quando você pede para Deus, mas depois você, vou fazer isso. Olha só, a palavra de Deus fala que Davi, ele queria muito fazer uma casa para Deus, mas Deus não deixou. Deus não deixou. Por mim, se Davi insistisse, eu acho que Deus não deixaria. Porque se Deus deixou uma mulher que não era gentil fazer o que ela fez, Deus deixaria Davi. Mas a palavra de Deus fala que aí Deus atendeu o pedido de Davi. Você quer dinheiro? Você quer uma célula? Você quer um casamento restaurado? Mas vai vir através dos seus filhos. Vai vir um ano que vem. Vai vir de outra forma. Primeiro eu vou mudar seu. Você quer que eu mude seu marido? Primeiro eu vou prender ele 2 anos na cadeia. Depois eu vou soltar. Essa forma que você quer? Sim, é umas coisas assim meio loucas. Mas a palavra de Deus fala que aquela mulher insistiu com tanta insistência. Jesus rejeitando não atendendo o seu pedido, questionando a sua integridade, tocando na sua perseverança, na sua convicção. O que o Senhor falou? Falou para ela, não falou para Davi? Seja feito como você deseja. Você quer construir a casa? É você que vai construir a casa. Você que quer abençoar o seu filho e dar uma casa não seus pais? É você que vai dar isso. É você que quer multiplicar? É você que vai acontecer. Você quer virar um discipulador? Vai acontecer através de você, não através de seus filhos. O chamado é para você também. Mas você percebe? Ela foi atrás da palavra. Ela foi atrás da palavra. Por quê? Porque ela tinha uma grande fé. Pedro só tinha uma palavra porque era discípulo de Jesus. Mas aquela mulher não era. Porque essa mulher não era, ela tinha que ter uma grande fé para chegar até Jesus. Mas porque ela tinha uma grande fé, ela acessou mais coisas do que Pedro acessou. Por quê? Porque grande é a tua fé. Você vai fazer conforme você deseja. Eu quero que meu marido se converta, eu quero que o marido lidere minha célula, eu quero que aconteça isso, eu quero que meu filho entre na corte e faça isso, eu quero que minha esposa se converta de forma radical, eu quero que ela cure, eu não quero adotar, eu quero ter um filho assim, eu quero uma casa maior, porque quando a casa for maior eu vou poder abrir a célula aqui, eu quero dar uma oferta generosa para a igreja, eu quero fazer conforme tu deseja. Isso são experiências pessoais. Eu quero perguntar novamente para você: qual é o seu milagre? O que você precisa que Deus multiplique na sua vida? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Ele não vai fazer através do seu cônjuge, Ele não vai fazer através do SUS, Ele não vai fazer através de conta bancária, Ele não vai fazer através do seu empreendimento, porque se Ele for fazer da fora